Boa noite, amigos. Boa noite, colegas que estão nos acompanhando nessa roda de conversa. Desejo a todos que seja uma roda de conversa cheia de conhecimento, que essa informação traga luz, paz para o coração de todos vocês que estão nos assistindo. Então, hoje, nossa roda de conversa, capítulo 9 do Livro dos Espíritos, um capítulo bem extenso, mas que traz muita informação que no nosso dia a dia a gente sempre está nos questionando e a gente espera, eu, o Emerson, o Sandro, a Bruna na técnica, que a gente possa trazer um pouquinho do consolo para vocês. Então, para o pessoal dar uma boa noite, Emerson. Boa noite, Lid. Boa noite, Bruna. Boa noite, Sandro. É uma alegria muito grande e eu gostaria de dizer para todos que nos acompanham que isso não é uma frase decorada de todos nós aqui. É porque é uma alegria muito grande mesmo nesse trabalho. Nós acabávamos de conversar aqui antes de entrar, o quanto nós estamos à vontade e felizes embora entrando já na reta final de uma fase aí, mais uma semana de roda de conversa, depois retornamos com os trabalhos da nossa casa espírita, mas foi muito legal, está sendo muito legal e uma alegria muito grande essa oportunidade de trabalho que nós conseguimos manter essa porta aberta aqui, nos comunicando, dividindo o conteúdo da doutrina espírita, compartilhando amigos e apresentando o espiritismo para muitas pessoas também. Então somos muito, muito gratos por isso e esperamos mais uma vez uma roda de conversa muito proveitosa, como tem sido todas as outras. Sandro. Boa noite, queridos colegas. Boa noite aos que nos ouvem. E como diz o Emerson ali, a gente não precisa muitas palavras para dizer o que sente, né? E é uma alegria muito grande estar aqui. São poucas palavras, mas que definem muito mesmo do que significa e principalmente do que já significou esse trabalho, né? Acho que aprendemos muito, né? Não só doutrinariamente falando, mas aprendemos muito com comunicar, com as novas ferramentas, né? Com a segurança em relação àquilo que está se falando, até por esse contato tão intenso e tão direto e tão presente entre todos nós. Porque eu não sei o que cada um de vocês sente, mas quando a gente desenvolve esse trabalho, parece que a gente está numa sala muito grande, com muitas pessoas. Não, parece que não é compatível com essa solidão aparente de que estamos sozinhos aqui atrás da tela, né? E o sentimento que eu tenho desses encontros é isso, que a sala é muito grande, sabe? Que parece que a sala é o mundo, né? E isso trouxe um sentimento diferente para os nossos corações. E um sentimento produtivo, eu acho. Então, que esse trabalho possa vir na sequência, né? Trazendo essa produtividade e essa alegria que nós temos de estar aqui. Que tenhamos um bom trabalho, então. Com certeza, a gente e o pessoal que nos assiste consegue sentir toda essa nossa alegria, porque vai no coração do pessoal que está em casa. Então, como eu falei, capítulo 9, que tem como item principal intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o primeiro subitem, são 12 subitens desse capítulo, é penetração de nosso pensamento pelos espíritos. E eu começo com a questão 456. E Kardec faz a pergunta para os espíritos: os espíritos veem tudo o que nós fazemos? E a resposta: podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, com cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Então, veja que os espíritos, eles têm que dar um foco. Então, se aquilo que a gente faz, nosso cotidiano, chama a atenção, eles acabam vendo. Mas isso tem muito a ver com o grau de elevação dos espíritos. Aqueles espíritos mais inferiores, que são mais à toa, eles acabam querendo participar do nosso cotidiano com mais atenção que aqueles espíritos mais elevados, que têm o trabalho, que a gente sempre comenta aqui, que não é uma vida inútil, é uma vida de trabalho, de produção, né? Então, eles vêm, sim, podem participar de tudo.
457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? E a resposta é: frequentemente. Eles conhecem aquilo que quereris ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Para quem está no plano espiritual, então nosso pensamento é uma tela, é um livro aberto, né? E os nossos pensamentos é o que nós realmente somos, né? E Kardec faz mais uma pergunta nessa 457. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois da sua morte? E a resposta é: certamente. E quando vos credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos vêm. Eu achei incrível que ele fala, né? Que quando se credes bem ocultos, então quando a gente está realmente imerso em nossos pensamentos, a gente acha que está sozinho, a gente realmente está com uma multidão de espíritos, né? 458. De que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Kardec fez uma pergunta bem de modo geral aqui, porque ele não colocou a classe de espírito nem nada. Então, de modo geral, depende. Eles responderam aqui. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam de vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Então, por isso que ele fala, depende, né? Existem aqueles espíritos que estão interessados no nosso cotidiano, nas coisas pequenas, que vão zombar. Mas os espíritos elevados estão aqui para nos ajudar na nossa iluminação, no nosso crescimento. Então, realmente depende. Um novo subitem desse capítulo é a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Eu vou pedir para o Sandro começar com a 459, uma pergunta que é bem famosa, né? Que diz assim, então Kardec perguntou: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A pergunta é famosa e a resposta também, né? E eu lembro que no domingo a própria Lide nos sugeriu que nós decorássemos o número dessa questão, né? 459. Se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. E a resposta dos espíritos, que também é famosa, diz que a esse respeito a sua influência é maior do que credes. Ou seja, e dizem mais, e que frequentemente são eles que vos dirigem. O que quer dizer isso, então? É claro que eles interferem e por muitas vezes nós somos conduzidos pela vontade deles. Né? Eles que nos dirigem. E nós podemos notar essa interferência, normalmente, quando sobre o mesmo assunto nós temos ideias diferentes. Né? O mesmo assunto nos conduz a raciocínios e ideias diferentes. Como pode isso? Isso é um sinal, é uma característica de que as interpretações e as intuições vieram de fontes diferentes. Uma da nossa parte e a outra dos espíritos que nos acompanham. E interferem na nossa formação de opinião, no nosso pensamento e nas nossas atitudes. E normalmente aquela ideia que vem primeiro, aquela primeira ideia que vem sobre o assunto, normalmente disse que é a nossa. Né? E aquelas que depois vêm contaminando ou contribuindo com essas ideias seriam a interferência espiritual. Aí tem até normalmente a gente diz, né, se eu tivesse seguido o primeiro pensamento que eu tive, eu teria acertado. E tem uma questão aqui na sequência que pergunta se o primeiro movimento é sempre o melhor, é o mais exato, né? Que daí, teoricamente, dentro dessa explicação, seria a nossa o pensamento. E a resposta ela é muito simples, assim, depende. Qual o teu grau de elevação? Então, se a influência que nós estamos tendo de um espírito é de um espírito mais elevado do que o nosso, é por óbvio que a segunda
pensamento será mais benevolente, melhor, mais produtivo. Agora, se nós somos um espírito mais evoluído do que aquele que está nos intuindo, seria a primeira. Então, mais uma vez, a doutrina espírita nos mostrando que nada está estático, que tudo tem interrelações, porque nós somos interrelações. Nós não somos indivíduos para viver isolados numa ilha só com as nossas percepções. As nossas percepções aumentam ou diminuem justamente porque nós interagimos, seja entre nós encarnados ou com os desencarnados, que a questão aqui diz, que por muitas vezes nós somos regidos pelo pensamento deles. E aí na outra questão que ficou para que nós a discutíssemos, a 464, diz assim, como distinguir se o pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Aí a resposta deles é: estuda esse pensamento. Estuda essa informação. Espírito bom traz mensagem, traz intuição boa, produtiva, útil. Espírito bom não traz informações a nível de curiosidades, a nível de revide, a nível de orgulho, a nível de duelo, e tantos outros itens que tem no Evangelho segundo o Espiritismo que nos orienta, né, das ações que às vezes nós tomamos na condução das nossas ações em função dos nossos pensamentos. Né? Nós sabemos o que é bom e o que é mal. O que nos falta é humildade para efetivar aquilo que é bom e que é mal. Então nós somos influenciados constantemente. Mas na sequência aqui vai dar para ver que nós somos responsáveis pelo resultado disso tudo também. Obrigada, Sandro. Emerson, 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Os espíritos respondem de maneira bem simples e objetiva. Para que sofrais como eles sofrem. E aí, algumas vezes, pode parecer estranho isso, né? Mas a gente prestando atenção pode perceber que muitas vezes, quando a gente está numa situação aí difícil, está puxando os outros para baixo, para aquela mesma situação, ou aquele velho sentimento. Agora estou falando dos encarnados aqui, que não é diferente para os desencarnados, né? E quantas vezes, quando a gente está sofrendo e vê o outro sofrendo, você sente menos pior porque está vendo aquele outro sofrendo. Esses sentimentos, eles não estão muito distantes do entendimento que é os espíritos tentando nos fazer sofrer para que soframos que nem eles. Tem subquestões aqui, A e B, que vão ajudar a essa compreensão. Na A diz, e isso diminui o sofrimento? Eles vão sofrer menos porque eles estão me fazendo sofrer? Que não, mas que eles fazem por inveja, por não poder suportar ver aquele outro feliz. E também é um sentimento que, consciente ou inconscientemente, algumas vezes nós nos flagramos. A felicidade do outro nos incomodando. É claro que talvez a gente não está nesse estágio mais, ou talvez sim, de isso incomodar a ponto de eu querer destruir a felicidade do outro para eu poder me sentir melhor. Mas é o que esses espíritos estão fazendo. Eu faço essa relação conosco, só para não deixar muito distante isso, imaginando que esses espíritos ruins e todos nós bonzinhos somos vítimas deles. Não. Nós somos todos personagem dessa grande história, ora encarnados e ora desencarnados, e que vamos atuar de acordo com a nossa elevação moral. O Sandro trouxe duas questões ali muito importantes, e eu fiquei aqui, Sandro, formulando, e tu respondeu na tua reflexão, formulando uma outra pergunta, que a doutrina espírita já nos responde, tu mesmo já nos respondeu. E que tipo de espírito sou eu? Né? Ali, como é que eu sei se o pensamento que o espírito me induz é bom ou mal? E daí, na questão anterior, tu falou daquele primeiro pensamento que vem e que depende de mim. E aí, então, eu posso responder isso pensando como é que os pensamentos vêm na minha cabeça. Que espírito sou eu? Diante de uma dificuldade, de uma ofensa, de algo, a minha primeira reação é revidar, argumentar, dizer que você é pior do que eu porque está me ofendendo? Ou é silenciar, orar, ficar... Então, aí nós começamos a fazer um diagnóstico. Por quê? Porque somos nós esses espíritos. E continuaremos assim quando desencarnados e vamos buscar influenciar mais ou menos as pessoas de acordo com as nossas convicções. Então, os espíritos dão a receita de como é que nós identificamos se esses espíritos são bons ou maus,
mas é a mesma receita para identificar onde é que nós estamos nesse processo. Então eu fiquei pensando, putz, se tivesse essa pergunta, o Santo tinha acabado de responder ela aqui. E não tem a pergunta, mas se nós nos fizer essa pergunta, a obra responde. Ela é clara, né? Mais adiante, na questão 466, por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Antes da resposta aqui, a Lídia já trouxe, né, a facilidade da percepção dos espíritos sobre aquilo que a gente está pensando, sobre a conexão deles com os nossos pensamentos. E o Sandro falou ali né, se é bom, se é ruim, enfim, mas parece que a gente está aqui navegando num barco aleatório e Deus fecha os olhos e deixa que a gente sofra. Por que ele permite isso? Né? Nós podemos nos perguntar, foi reflexão do nosso estudo também no domingo. E aí eles vão dizer que é para pôr em prova a nossa fé e o quanto nós nos esforçamos na prática do bem. Então, Deus não quer nos fazer sofrer, mas nos permite escolher qual influência nós vamos acolher, que rumo nós vamos seguir, dispostos a quem nós queremos ouvir, né? E mais adiante diz assim, passar pela prova do mal para chegar ao bem. Então, nós precisamos ser provados, exercitados. Como é que nós vamos... esses contrapontos de bem e mal é a vivência que nos faz entender. Então, é tendo a oportunidade de exercitar o nosso livre-arbítrio que nós vamos fazer a melhor escolha para nós. Quando nós escolhemos mal, nós sofremos por isso. Mas aí aprendemos e vamos ter nova oportunidade para escolher bem. No fim da resposta ele vai dizer: espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal logo que desejais praticá-lo. Então há uma conexão em função daquilo que já foi dito. Eu tenho esta tendência, eu tenho essa vontade, simplesmente o que eu consigo é companheiro para fazer isso. Então quando eu emito esses pensamentos negativos para fazer coisas ruins, eu estou emitindo quase que um convite, que eu estou jogando na minha psicosfera. E aí aquele que se afiniza com aquilo vai me auxiliar nesse processo. É bastante importante esse entendimento para a gente não ficar meio místico achando aí que algumas vezes aleatoriamente os espíritos nos escolhem para infernizar a nossa vida e nós, espíritos bonzinhos, somos vítima disso. Não. Os espíritos se conectam, tanto os encarnados quanto os desencarnados, eles se conectam a nós pela afinidade. Então, aqui na Terra é assim, nós não precisamos, no plano encarnado, quero dizer, né? Nós não precisamos fixar essa reflexão só do ponto de vista espiritual, que para alguns que nos acompanham aqui, talvez pela primeira vez, pode ser difícil. Mas olhando isso para a nossa vida de relação, se o meu interesse é em coisas boas, se eu busco a minha melhoria moral, se eu estou empenhado na minha reforma íntima, automaticamente eu vou contrair amizades, pessoas que sintonizam com isso. Ninguém vai ficar ali me atazanando se eu estou insistindo que eu estou querendo me melhorar, até pode ficar, né? Mas eu consigo evitar isso pela minha sintonia mental. Então eu não sou atacado por aquilo, e isso é nos dois planos da vida, no plano espiritual quanto no plano encarnado. E aí os espíritos vão usar o exemplo lá, que se eu tenho propensão ao assassínio, por exemplo, o espírito não vai vir ali fazer por mim, mas vai ter uma legião de espíritos dispostos a me auxiliar a materializar aquela minha tendência negativa. Só que tudo isso funciona para as coisas ruins, como eu estou dizendo aqui, mas para as coisas boas também. Por quê? Porque automaticamente, quando eu tenho interesse na minha melhoria moral, são muitos espíritos que estão me auxiliando. Aqueles que já me acompanham desde o início da minha jornada, meu espírito protetor, guardião, anjo da guarda, como prefiram, os espíritos familiares, amigos que nos acompanham, que ora podem não estar encarnados conosco, mas estiveram em outras encarnações, ou estiveram nessa e já partiram, e estão ali empenhados em me auxiliar, em fazer com que eu suporte as dificuldades para que eu consiga acessar uma condição moral melhor, uma situação melhor mais adiante, passando pelas dificuldades que eu tenho que passar. Então, sempre nós determinamos a sintonia. Somos nós que temos o controle do rádio ali, que eu vou girar e vou sintonizar aquela frequência e só vou ouvir aquela rádio porque eu sintonizei aquela frequência. Quando eu sintonizar
a minha vibração mental numa frequência em que sintonize com esses espíritos inferiores, eu permito que eles me influenciem. Pessoal, nesse sentido aí, se nós nos envergonhamos daquilo que pensamos, né? Ou se essa reflexão aqui me deixou preocupado, né? Tipo, os espíritos sabem tudo que eu penso, né? Interferem na minha vida, e isso me deixou preocupado, então nós temos um problema de condução moral aqui. Agora, se essa informação nos deixou aliviados, felizes, então é porque nós estamos indo num processo legal de aprimoramento, né? Porque nós sabemos que os nossos pensamentos podem ser desvelados, que não tem problema nenhum. Tá tudo certo com eles. Né? Então, é um crivo interessante, né, esse assunto aqui. Podem saber o que eu penso? Podem, porque está tudo bem. Agora, se souberem o que eu penso, meu Deus do céu. Então, está na hora de rever o que eu penso. E aproveitando a oportunidade para dizer que para aqueles que nos acompanham, que aqueles que se envergonham não se sintam desconectados de todo o resto, porque nós aqui nos envergonhamos também, né? Nós estamos aqui dizendo do ponto de vista que a gente não se envergonha, não. Mas o que acontece é que hoje nós sabemos que nós precisamos mudar. Estou falando de quem participa da doutrina e começa a se conhecer. Porque antigamente eu nem me envergonhava porque eu achava que estava tudo certo, que eu tinha razão. Quando eu descubro como é que é o caminho que Jesus propôs, como é que devo ser do ponto de vista moral, começo a me envergonhar das minhas atitudes, e depois que eu consigo superar as atitudes, eu continuo me envergonhando dos meus pensamentos. Mas esse envergonhar dos pensamentos é o combustível para a mudança. Porque se eu não me envergonho, eu nem sei que estou errado, né? E estamos todos nesta faixa, uns mais e uns menos, ou uns com algumas dificuldades em determinados aspectos da existência e outros em outras. Porque nós falamos muito aqui do que é ideal do ponto de vista moral, e as pessoas podem imaginar que a gente já superou essa fase, né? E estão profundamente enganados, porque nós estamos todos juntos nesse barco aí. Sim, talvez a diferença é que muitos de nós aqui saibamos o quanto limitados e distantes do ideal ainda estamos. Né? Obrigada, Emerson, e obrigada, Sandro, pelo puxão de orelha, né? Então, saber que estamos... eu estava pensando na tua fala, Emerson, e eu tentei trazer para a minha vida no sentido assim, ó. Eu acredito que, às vezes, os colegas que estão nos assistindo, porque eu também pensava assim, quando eu pensava numa Lidiane encarnada, e nas minhas tendências, os meus hábitos, e como eu levava a minha rotina e meu pensamento, eu desencarnada era angelical, né? E aí agora a doutrina esclarecendo que a Lidiane encarnada, desencarnada é a mesma, a gente sabe qual que é a sintonia. Porque se hoje eu falo, quando eu vejo um irmão em sofrimento, alguma coisa, ou acontece uma tragédia, a gente seguidamente, agora com vigilância, né? Mas Deus não mata, mas achata, né? A gente... Poxa, e aí eu espírita? Espírito depois de desencarne, tu acha que vai ser diferente? Não, né? Então, assim, vou me comprazer com o sofrimento do irmão. E não, se a gente consegue, vigilante, e por isso, né, orar e vigiar, porque a gente tem que estar, a gente sabe o caminho, mas tem que estar sempre se vigiando os pensamentos, porque é esse livro aberto que faz a sintonia, né? A questão 469, Kardec pergunta assim: por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Então a gente está falando aqui tudo, né? Como é nosso pensamento, como é que atrai eles. Então aqui a Kardec pergunta: então como é que eu posso neutralizar eles? E ele dá 2 itens fantásticos: fazendo bem e confiando em Deus. Então, escutar, né? Evitar escutar a sugestão dos espíritos que nos trazem os maus pensamentos e desconfiar daqueles que nos excitam o orgulho, né? Que é o nosso grande mal. Mas, então, 2 dicas preciosas que os espíritos responderam para Kardec. Questão 472.
os espíritos que querem nos excitar ao mal o fazem aproveitando-se das circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? E a resposta é: eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto de vossa cobiça. E aí eles trazem um exemplo de uma quantia de dinheiro, de ouro, que você encontra no chão, não foi os espíritos que deixaram ali, mas eles podem, através da intuição, te levar a encontrar esse ouro, essa quantia em dinheiro. E encontrando, você pode, então, receber a influência daqueles espíritos que te dizem para ficar com o dinheiro ou a influência daqueles que dizem para você devolver para quem é o dono, né? Então, aqui é incrível que ele fala das tentações, né? Então, sempre temos as tentações e sempre temos as duas opções, né? O espírito nos dizendo como seguir e o espírito a que a gente vai decidir, então, qual a influência que a gente vai receber. A gente começa agora um novo subitem e eu quero lembrar que a gente está trazendo algumas questões, né? Então, fica interessante e fica o convite para os amigos que estão ouvindo ir no Livro dos Espíritos e ler as outras que ficaram de fora, né? Questão 473, Sandro. Um espírito pode, momentaneamente, revestir o envoltório de uma pessoa viva. Quer dizer, se introduzir dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado? Resumindo, essa pergunta é se o cara pode tomar posse, né? Se o espírito pode tomar posse do corpo do outro, né? Por isso possesso, né? Aqui diz que não, que um espírito ele não entra dentro de um corpo como se entrasse dentro de uma casa. É a resposta dos espíritos. Mas ele se afiniza. Tipo assim, não está dentro, mas está de mãozinha, está encostado ali, né? De mãozinha dada ali, influenciando a ação daquele espírito encarnado. Mas eles são muito claros quando dizem que quem vai determinar qual a ação que esse corpo vai ter, influenciado pelo espírito, vai ser o do espírito encarnado. Então, se eu fiz algo que eu julgo que não é decisão minha, eu estou equivocado. É uma decisão minha. Posso ter sido intuído por aquele espírito que chegou, que se afinizou a mim, né? Mas a decisão final é minha. Né? Tem uma frase que se diz dentro do ambiente espírita que ele diz assim, ó, o meu, como é que é o meu pensamento é minha casa, né? Meu cérebro é minha casa, só entra quem eu convido. É uma chave, é um refrãozinho que se fala normalmente no ambiente. E é exatamente assim. Né? O fato de eu ter a minha casa fechada não impede que alguém venha bater na minha casa para entrar. Agora, quem vai determinar se eu vou entrar ou não sou eu. E quem virá bater normalmente nessa minha casa, né? Ou nesse meu pensamento, ou virá se afinizar a mim? Aquele que tem a mesma sintonia, como o Emerson falou muito bem ali, ou o mesmo interesse. Então, nós não podemos nos achar vítima da situação quando isso acontece, porque nós temos a sintonia do rádio, que o Emerson também falou. Certo? Mas todas as decisões que serão decisões tomadas pelo nosso espírito, influenciado talvez por outros, né? Mas a decisão final é nossa, o veredito é nosso. Então, os espíritos não entram dentro do corpo de um outro espírito. Essa separação do corpo e do espírito, do encarnado, só se dá mediante o efeito do desligamento pela morte, só. Nenhuma outra condição se dá essa condição. Então, ninguém pode ocupar o mesmo espaço. Né? Isso é uma lei da física também, né? Obrigada, Sandro. Emerson, questão 475. Pode-se, por si mesmo, afastar os maus espíritos e se libertar de sua dominação?
E aí a resposta mais fantástica, né? E que coloca a cura ao alcance de todos. É sim, pode. Desde que com vontade firme o queira. Então, veja bem, a doutrina espírita mesmo nos carrega de ferramentas, mas não faz a obra por nós. Nós vamos à casa espírita, assistimos uma palestra pública, que agora vai retornar, tomamos o passe, que vai retornar também nas quintas-feiras depois da palestra, mas não é à toa que o passe é aplicado depois da palestra pública. Por quê? Porque durante a palestra pública, a pessoa que precisa de auxílio está ali recebendo reflexões para que possa executar a obra que precisa. E o passe vai carregar ela de energias para que ela tenha a força necessária para resolver, para mudar a sua atitude. Então, sempre vai ser algo que parte de dentro de nós. Inúmeras situações vão nos auxiliar, mas é preciso que eu tenha vontade firme, que eu queira a mudança. Porque quando eu mudo a minha atitude, quando eu mudo a minha vibração, a minha frequência mental, duas coisas acontecem. Nós encontramos essa explicação nas obras da doutrina espírita. Ou o espírito que está, o mau espírito está tentando me influenciar, ele vai embora, e ele desiste porque eu estou ali buscando a minha reforma íntima, a minha transformação moral, ou ele muda comigo. Eu começo a encontrar prazer na mudança, na melhora, eu começo a me sentir melhor por ser uma pessoa melhor, por ter vencido os meus vícios. E este prazer, esta sensação boa, chama a atenção desse espírito algumas vezes e ele também quer experimentar. Porque quando nós falamos em transformação moral, em mudança de hábitos, de atitudes, muitas pessoas que nos acompanham podem ter a seguinte sensação: o mundo me oferece diversão, felicidade, prazeres, e eu tenho que abrir a mão desta felicidade e desses prazeres, e absolutamente não é nada disso. O que acontece é que eu encontro prazer em outras coisas, e que é prova maior do que isso, do que nós três aqui no início da roda de conversa, dizendo que é uma felicidade muito grande, que nós nos alegramos, é prazeroso, é uma satisfação, nós conversamos antes, conversamos depois, a gente está feliz. E isso é uma sensação de prazer que talvez em algum outro momento da nossa vida, muito provavelmente, nós encontrávamos em outras coisas. Então, gente, mudar, melhorar, abandonar vício, tanto vício moral como os outros vícios do corpo físico, isso parece um martírio quando eu estou me libertando disso. Mas eu encontro prazer em coisas que eu não suspeitava que existiam antes. No auxílio ao próximo, no sorriso do amigo, no reencontro, no muito obrigado que eu vou dar e que eu vou receber. Então, esta mudança, ela produz esse resultado. Ou o mau espírito se afasta, ou ele muda junto comigo, o que é o fantástico, seria o ideal sempre, né? Mais adiante aqui, lembrando aos amigos que acompanham, que nós estamos trazendo algumas questões, né? A Lídia já falou isso, o capítulo é muito amplo, nós suprimimos algumas aqui, mas é justamente na intenção de provocar os amigos ao estudo, né? Que consultem as outras questões dessa obra, que é fantástica e que é esclarecedora. Então, a questão 479, que nós selecionamos também aqui como uma amostra de estudo, diz o seguinte: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? E aí os espíritos dizem: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torna necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. É o que nós falávamos. E não é uma combinação de palavras. Nessa língua ou em outras línguas. Não é um ritual em nenhuma religião. A doutrina espírita não tem rituais, mas algumas têm. Isso sozinho não faz nada. O que faz é a nossa mudança. E aí, muitas vezes, o que nos atrapalha é a ideia, um condicionamento em função da crença religiosa que nós aprendemos na infância, ou enfim, que nós frequentamos, de que a oração é algo decorado. De que eu tenho que pegar ali e ficar horas repetindo as mesmas frases, por exemplo. Não é isso. É aquilo que vem do meu coração, que ela é pronunciada ou não pronunciada, refletida, aquele pedido de
Jesus me ajuda, eu quero melhorar, eu quero superar, eu quero parar de fazer isso, me dá força para que eu mude a minha atitude. E aí eu começo a olhar para as possibilidades de mudança. E não fico parado, estagnado, pensando que as coisas vão acontecer. Não vão. Eu lembro de uma palestra que me marcou muito, que o Sandro fez na Casa Espírita, que dizia dos equívocos nossos na hora de pedir. Pedir para que as coisas aconteçam magicamente. Eu estou na seguinte dificuldade, tira Deus essa dificuldade. Eu preciso passar lá em determinada situação, me ajuda o milagre. Não, gente. É buscar pedir força para que nós, na hora do sofrimento, aproveite esse sofrimento de forma resignada. Que na hora de... Imagina, se quem orasse mais passasse no concurso, né? Não é assim. É pedir força para que aquilo que tem que acontecer, aconteça e que eu possa tanto me dar bem com aquilo que eu estou fazendo, quanto viver resignado se aquilo não for para acontecer. Então, ainda nós convivemos com a questão da prece, da oração, como uma forma de barganha, às vezes. Né? Ou eu estou fazendo tudo bonitinho, estou indo na casa espírita, estou assistindo a roda de conversa, então aquilo, nada vai me acontecer de ruim. Deus não vai deixar que aconteça. Absolutamente não. Aquilo que eu preciso passar, que vai me auxiliar, a dor que é uma educadora mestra, que eu tenho que passar, eu vou passar. E quanto mais eu estudo, mais habilitado eu estou para enfrentar esse sofrimento, não mais distante do sofrimento. Então, a prece verdadeira, aquela que vem do coração, sim, cura a obsessão, afasta os maus espíritos ou converte os maus espíritos junto comigo. Obrigada, Emerson. Lembrei de uma palestra do Haroldo, que ele estava fazendo respondendo umas perguntas, eu acho que tinham mandado para ele, uma coisa assim. E ele estava falando sobre a oração, sobre a prece, e alguém falou assim, mas eu não consigo, eu não tenho essa... não sei que palavras usar. E ele fala assim, mas isso é hábito, isso é conhecer. Eu falo com o Emerson, eu falo com o Sandro, eu falo com a Bruna, com as palavras que eu sei, com o jeito que eu sei, porque eu tenho intimidade com eles, porque a gente se fala sempre, porque a gente tem contato, tem... Como que você quer fazer uma prece com Deus? Como que você quer elevar o teu pensamento se você nunca faz isso? Então, é o hábito, é a rotina, é trazer Deus para realmente no meu coração, no meu dia a dia. E aí a prece vai fluindo e você vai conseguindo elaborar as palavras, né, do que você realmente deseja. Eu achei fantástico esse joguinho que ele fala, né? O hábito, né? Temos mais um subitem aqui, então, do capítulo 9, que é a afeição dos espíritos por certas pessoas. E a questão 484, Kardec pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? E a resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição, por causa da semelhança das sensações. Então, aquilo que a gente já vem falando, né? Os espíritos, eles se relacionam com quem eles têm sintonia. Então, um hábito, uma tendência, um pensamento incessante faz essa aproximação, essa sintonia acontecer. E fazendo a sintonia, cria a afeição que eles falam aqui, né? Aquela encarnado que tem a tendência de se melhorar, que quer trabalhar na reforma íntima, que quer combater as más tendências, vai trazer para perto de si espíritos que vão ajudar, que vão manter erguido essa sensação de que vamos conseguir. Então, vem trazendo o suporte, né? E o contrário é verdadeiro. Sandro, questão 486. Os espíritos se interessam por nossa infelicidade e por nossa prosperidade? Os que nos desejam o bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida? A resposta deles é clara, como sempre, né? Eles se interessam, sim, tanto por uma coisa quanto por outra. Os bons espíritos fazem todo o bem possível.
certo? Por isso que são bons. E ficam felizes quando nós também o fazemos. Né? E em relação às nossas infelicidades, eles também se preocupam, né? Ou se direcionam a elas, mas não da maneira como nós achamos. Tipo, eles não ficam tristes porque nós estamos sofrendo. Eles ficam tristes porque nós estamos mal sofrendo. Eu achei muito legal essa resposta. Então, o que tira os nossos queridos lá do centro é saber que nós estamos sofrendo mal, porque eles sabem que o sofrimento é a nossa condição primordial de evolução. Mas não o sofrimento em si, mas como nós nos portamos em relação ao sofrimento. E daí na pergunta seguinte, na 487, ele diz: de qual natureza de mal os espíritos se afligem por nós? O mal físico ou o mal moral? Eu acho que de tudo que nós falamos aqui fica muito claro, né? Que é do mal moral. Daqueles que provêm do orgulho, que provêm do egoísmo, que afetam diretamente os parâmetros que serão considerados no nosso processo evolutivo. E não aquele mal que está ligado às nossas necessidades materiais ou desse mundo. O mal porque perdi a roupa que eu gostava, o mal porque não consegui comprar o carro que eu sonhava. Esse mal, para eles, passa completamente desapercebido, como se não tivesse importância nenhuma, né? Porque os espíritos sabem o que vai nos fazer evoluir. E eles sabem da necessidade que existe do mal bem vivido, do mal resignado, do mal suportado. E quando nós saímos dessa condição de suportar o mal com resignação, então eles se incomodam, né, e se preocupam conosco, né, com o nosso mal e com o nosso bem sempre, né, que muitas vezes eles também são curadores do nosso bem, né, nos intuindo as boas atitudes, né, as boas determinações. Na questão ali atrás que você respondeu, Lidy, tem uma parte ali que diz que as afinidades nem sempre são por afeição. Né? O subitem fala de afeição dos espíritos, mas tem muitas afinidades que não são por afeição. Né? E aí, mais uma vez, entra a nossa responsabilidade. Nós falávamos no domingo que nós já estudamos tanto a doutrina espírita, né? Alguns já estão há tantos anos em contato com a doutrina, e ainda parece que quando nós vamos determinar o que é uma vida boa, nós não colocamos o sofrimento nesse processo. Então, quer dizer, qual é o nosso nível de entendimento, então? Se com tudo que a gente já viu, que a gente sabe, o sofrimento não faz parte, sendo que a doutrina é muito clara nos dizendo que o sofrimento, que os desafios é o que realmente faz da nossa encarnação uma encarnação produtiva. A nossa relação em relação a esse sofrimento. Né? Então, não são puxões de orelha, ou são também, né, Lidy? Eu diria que são nas duas, né? Nas duas orelhas. Porque isso eu estou falando especificamente para nós, que estudamos Espiritismo, que já temos a mensagem na mão ali, e quando projetamos, talvez, uma vida produtiva, nós não colocamos o sofrimento nela. Qual doutrina que nós estamos conectados? Né? E agora vamos nos culpar por isso? É o que o Emerson disse. Não vamos nos culpar. Nós sabemos que o nosso nível evolutivo nos coloca nessa condição. Mas nós sabemos que podemos fazer diferente. Que nós podemos fazer melhor. Que nós podemos atribuir mais valor aos nossos valores. Eu acho que muitas vezes nós nos diminuímos, nos achamos pouco demais, e nós somos poucos demais mesmo. Mas é a informação que vai fazer com que sejamos mais, com que façamos mais. Lá no início, né, quando o Emerson estava falando das provas, né, que precisa, eu fiquei pensando assim, alguém poderia perguntar, mas por que Deus tem que testar? Só ensinando não chega, por que tem que testar? Aí eu lembrei, lá naquela hora, eu lembrei de uma vez, nós tínhamos instalado um equipamento numa máquina, e o técnico explicou direitinho, tintim por tintim, como operar aquele equipamento. E aí ele perguntou, entenderam? E aí todos nós dissemos, entendemos. Aí ele pediu para o operador dizer assim, então programa como eu programei. E na época, tanto o funcionário quanto eu ali, nós não sabíamos programar. Então, conclusão,
Nós não tínhamos entendido. Entendeu? Nós entendemos a palavra dele, mas na hora de fazer a ação nós não conseguimos. Por quê? Porque faltou alguma parte no processo que entre o ouvir e o realizar, que era fundamental que existisse, não existiu. Não conseguimos fazer o processo todo, sabe? Começamos lá numa parte, parou. Então, quando o Emerson começou a falar ali da necessidade de sofrer, eu fiquei pensando, me lembrei daquilo, e olha que faz anos isso, sabe? Eu fiquei pensando, olha, aquele exemplo lá vai dar certo. E Deus faz assim, ele nos dá o ensinamento. Mas ele precisa nos testar para saber se nós aprendemos o checklist. E é isso que a doutrina nos oferece, o checklist. Agora temos que exercitar, né, para que não sejamos enganadores de nós mesmos, né? É isso aí, pessoal. Obrigada, Sandro. Obrigada, Emerson, Bruna. Nós estamos finalizando essa roda de conversa, embora não chegamos na metade desse capítulo. Vamos parar no item 5 e cenas do próximo capítulo, como diz o colega Felipe. A gente dá a sequência desse capítulo 9. É uma alegria, repetindo de novo, estar aqui com vocês. Eu espero que esse conhecimento nos auxilie a mim, a todos, na nossa evolução. Obrigada, colegas, pela companhia, e eu deixo vocês dar o seu boa noite. Pode ir, Sandro. Então, boa noite a todos, né, os colegas de trabalho, os que nos ouviram, e que essas reflexões sejam sempre um motivo, né, de repensarmos as nossas ações, né, sempre lembrando que são puxões de orelhas, que elas não são só para doer, né, elas são para esclarecer, para clarear, para elucidar, para mostrar a importância que é de nós estarmos aqui. E o privilégio que é de nós estarmos aqui. Nessa escola maravilhosa, né, onde nós vamos sentir amores, vamos sentir dores, e que com todos esses estudos a gente possa reconhecer a importância dessas dores, para fortalecer esses amores. E aí, então, nós vamos achar o caminho aí de talvez trilhar mais rápido, né? Esse caminho que nos leva à felicidade relativa, já que a absoluta só pertence a Deus, né? Então, que Jesus nos acompanhe, né? E nos intua, né? E que nós estejamos sempre receptivos a essas boas intuições. Boa noite a todos, um abraço fraterno e um beijo no coração de cada um. Até o próximo encontro. Emerson. Boa noite, meus amigos, boa noite a todos que nos acompanham, meus colegas de trabalho essa noite aqui, Bruna, Lid, Sandro. Vamos encerrando na próxima semana, nós encerramos uma temporada, vamos dizer assim, né? E deixamos o convite já para a semana que vem, na continuidade desse capítulo, mas também na primeira quinta-feira do próximo mês, aqueles que tiverem necessidade, ou tiverem interesse, a curiosidade, enfim, está na Casa Espírita, lá onde é que nós continuaremos com o trabalho de compartilhar a doutrina espírita. Muito obrigado a todos por esses momentos e pela oportunidade de nos oferecer esse trabalho que é trazer a mensagem da doutrina espírita. É isso, então. Temos mais uma roda de conversa semana que vem, e a primeira quinta-feira de outubro, é 7/10, a gente volta a nossos encontros presenciais ali no Centro Espírita. Um abraço, queridos, uma boa semana a todos. Sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz
germinando em cada coração, com paciência e ação. Um esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Um esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz.